Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 de Kislev, do ano 5783. É dia 9 de dezembro de 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e as suas leituras diárias. Nós estamos na nossa paraxá semanal de nome Vaishlach, e ele enviou. Yaakov enviou mensageiros para o seu irmão Esav. Estamos no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então estamos aí nos preparando para o sagrado dia do Shabat. Hoje, sexto dia, sexta leitura, é a nossa sexta aliá. Estamos aí no capítulo 35, a partir do versículo 12, de Bereshit, Gênesis. E vamos até o capítulo 36, o verso 19, na nossa aliá de hoje, a sexta aliá. Hoje é preparação para o Shabat, então as luzes de Shabat, as duas luzes especiais de Shabat, serão acesas às 18 horas e 25 minutos, a contar do horário de Brasília, Então, a nossa região aqui sudeste, por exemplo, o horário será às 18 horas e 25 minutos. Temos regiões aí que é uma hora a mais ou a menos, Então, ou para mais ou para menos, de acordo com a região. Então, é acrescentado uma hora ou diminui uma hora, dependendo da questão regional e o fuso horário, ok? Então, é o horário do acendimento das luzes especiais de Shabat. Hoje nós vamos fazer a nossa prece, de salmos para o Brasil e para o povo brasileiro, para que realmente tenhamos da parte de Hashem, e não de mais ninguém, proteção e sejamos salvos das mãos dos perversos, das mãos dos ímpios, daqueles que realmente querem cada vez mais tirarem consciência divina, consciência família e consciência de liberdade, ok? Então, o nosso salmo de prece hoje é o salmo de número 12, Então, é um salmo que traz, de fato, uma palavra sobre proteção e salvação da parte de Hashem, e também nos fala sobre a questão de quem professa amizade e lealdade, e às vezes atingido por traições, mas as garantias divinas, elas são puras e duradouras, Então, enquanto o ser humano ele pode trazer traições, fazer traições, mas o Salmo 12 nos traz que as garantias divinas, elas são puras e duradouras. Nesse sentido, significa que, de fato, nós estamos aí, precisamos estar aí, de fato, confiados realmente nas garantias divinas, que é a palavra de Deus. Então, por isso, o nosso Salmo 12 para hoje, a nossa prece para o nosso Brasil e o nosso povo, tendo em vista aí cada dia que passa, estamos vendo aí cada vez mais questões de palavras que ontem foram dadas como confiança, mas infelizmente os seres humanos eles são traiçoeiros, e eles acabam aí muitas vezes traindo a confiança, e às vezes você deposita tanta confiança numa pessoa e essa pessoa acaba traindo a confiança. E é por isso que o Salmo 12, ele traz para nós que as garantias divinas, elas são duradouras, são puras, e nelas nós podemos confiar. Então, por isso, confiar em Hashem é o melhor remédio. Estarmos abrigados, sem sombra de dúvidas, nas promessas divinas, é exatamente um alicerce na qual nós não seremos malogrados, nós não seremos traídos. Então, nós estamos vendo aí no dia a dia que a traição humana, infelizmente, é uma realidade. E é por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos firmados nas promessas divinas. Por isso, a prece no Salmo 12
ela nos diz assim: ao mestre do canto acompanhado na Sheminith, um salmo de David. Então a prece começa assim: salva-me, Eterno, pois não há mais piedosos, e dentre os filhos dos homens desapareceram os que te são fiéis. Falsidades são pronunciadas por cada qual para com o seu próximo, com duplicidade e falas aduladoras. Destrói, ó Eterno, os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Destrói aqueles que dizem: prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos. Quem pode ser nosso Senhor? Por causa dos gemidos dos desvalidos e do roubo contra os carentes, agirei agora, dirá o Eterno. Trarei salvação aos que por ela suspiram. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata, por 7 vezes depuradas no cadinho. Tu, Eterno, os protegerás, preservá-los-ás desde agora e para sempre. Em vão os circundam os ímpios, enquanto dentre todos os homens o Senhor eleva os piedosos. Então, amados, que esta prece do Salmo 12 venha de fato salvar aqueles que se refugiam em Deus. Aqueles que se refugiam em Deus, que são os piedosos, porque os piedosos, eles clamam a Deus. E os que clamam a Deus são ouvidos rapidamente. E então, os falsos, que se pronunciam sobre realmente o seu próximo, contra o seu próximo, contra o inocente, contra aquele que está realmente numa situação frágil, diante de ameaças, diante de perigos, que é o que o nosso povo está vivenciando nos dias atuais. Então, falsidades são pronunciadas. Então, as traições, elas são patentes. Infelizmente, muitas vezes as pessoas são traídas por aquele que está mais perto, mais próximo, por aqueles que a pessoa mais confiou, é traído nessa confiança. Então, por isso, dentro desta situação toda, esses perversos, esses iníquos, ímpios, eles se pronunciam realmente com palavras aduladoras, bajuladoras. Assim como também eles dizem: os nossos lábios, ou com os nossos lábios, nós vamos destruir. Nós vamos realmente, com a nossa fala, a nossa língua soberba, nós vamos prevalecer. Quem poderá realmente prevalecer sobre nós com esta língua que nós temos? Dizem os perversos, os iníquos, as línguas felinas, traidoras, as línguas bajuladoras, as línguas falsas, o Lashon Hará, a língua maldita. E esses que assim seguem, pelas suas línguas malditas, eles acham que são invencíveis, acham que estão acima de tudo e de todos, acham e se colocam muitas vezes acima do próprio Deus. Então eles falam com as suas línguas felinas, Quem vai prevalecer contra nós? Com esta língua que nós temos, uma língua tão poderosa, uma língua tão felina, traidora, quem vai prevalecer sobre nós? Ninguém, porque eles se declaram como aqueles que são muito astutos, acham que são muito sábios, se colocam numa posição que nada e ninguém pode vencê-los. Então a estes, diz a resposta divina: por causa do gemido dos desvalidos e por causa do roubo contra os carentes. Ou seja, por causa do gemido dos desvalidos, aqueles que não têm o que fazer contra estes poderosos, não têm aonde se refugiar. Então eles clamam a Deus, e o seu clamor a Deus é ouvido. Assim como também o roubo contra os carentes.
Então, o roubo contra os carentes são as pessoas que realmente não têm nenhum poder, por assim dizer, né, contra os traidores. E o povo se coloca numa posição de dependência total de Deus. Então Deus diz: por causa do gemido dos desvalidos e do roubo contra os carentes, agirei agora, diz o Eterno. Trarei salvação aos que por ela suspiram. Por isso, a salvação nós precisamos buscar em Deus. O nosso pedido de socorro precisa estar em Deus, porque Ele é o único que pode prevalecer contra os traidores e os poderosos do sistema dos dias atuais. Como assim? Ele nos deu clara visão de vitórias que foram realmente impetradas contra os poderosos de outrora, contra o sistema de outrora. Então Deus nos mostra que somente Ele tem de fato o poder. O poder significa o único poder de fato vencer os ímpios, os falsos, os traidores, os príncipes desse tempo presente, seja qual for a ocupação, o cargo em que ele estiver. Por isso, por causa do gemido dos desvalidos e do roubo contra os carentes, diz o Eterno, agirei agora e trarei salvação àqueles que suspiram por salvação. Então, por isso, não basta apenas você suspirar por salvação se você não buscar na fonte correta. Deus, o único que está acima de tudo e de todos, é a nossa única fonte de salvação. É a nossa única fonte em que realmente os nossos suspiros, os nossos gemidos, o nosso clamor não são em vão e não ficam sem respostas. Então, nesse sentido, eleve cada vez mais ao único Deus, ao único Criador, ao único Redentor, ao único Salvador, o seu clamor, porque Ele está atento ao clamor daqueles que estão gemendo, que são os desvalidos, por aqueles que estão suspirando por salvação. E Ele, debaixo da sua destra, Ele traz as suas respostas. Por isso, as palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata, purificada 7 vezes no cadinho. Então, Eterno, os protegerás, preservá-los-ás desde agora e para sempre. Em vão circundam os ímpios aqueles que se refugiam em Deus. Em vão. Por quê? Porque Deus é a nossa proteção. Por mais que os ímpios, os perversos, aqueles que estão aí a serviço de um sistema odioso, um sistema realmente cruel, que não tem um pingo de piedade, Deus é a nossa proteção. E nós estamos abrigados pela proteção divina. A proteção divina circunda, protege, está em torno daqueles que o buscam com inteireza de coração. Então, os perversos, eles tentam, mas não conseguem penetrar nesta barreira de proteção. Por isso, de fato, Deus, ele eleva os piedosos. Os piedosos são aqueles que se refugiam em Deus. Por isso, nessa graça bendita, nesse 6º dia desta semana, preparando-nos para o sagrado dia do Shabat, que Deus ouça o clamor do seu povo, ouça o clamor daqueles que estão aí nos 4 ventos do nosso país, né? Buscando realmente por soluções, muitas vezes, né? Por falta de conhecimento ou de verdadeiras instruções, muitas vezes o povo está como ovelhas desgarradas, sem pastores, né? Os verdadeiros pastores. E muitas vezes acabam clamando, não de forma adequada, né? Mas de forma turva. Mas Deus, ele é o Pai das misericórdias. E ele pesa na balança o clamor daqueles que estão buscando por salvação. E ele pesa na balança as ações dos perversos. E por isso ele não deixa nenhum e nem outro sem resposta. Os que clamam a Deus
terão as suas respostas. Os perversos também terão as suas respostas. Que em breve e em curto espaço de tempo possamos ver a ação de Deus realmente em nosso Brasil. Que sejam estas bênçãos sobre a nossa nação e o nosso povo. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem. Então vamos para a nossa aliá de hoje, a nossa sexta aliá, né? O dia é curto, né? Então nós estamos aí na nossa sexta leitura, no livro de Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo 12, vamos até o capítulo 36, o verso 19, ok? Na primeira parte nós temos aqui, né, o nascimento de Beniamim e o passamento de Rachel, a morte de Rachel, né? Então, quando Yaakov, né, com todo o seu acampamento, eles partiram de Bet-El e ainda estava a alguma distância de Efrate, quando Rachel ela entrou então em trabalho de parto. E ela estava com um trabalho de parto muito, mas muito difícil, com muitas dores, com muita angústia, né? Então foi extremamente difícil. Então nesse momento em que ela está, né, no seu trabalho de parto, ela de fato pressente que ela vai morrer. Então a parteira, né, ela conversando ali com Rachel, ela diz: não temas, este será também um filho para ti. Nesse momento, então, Rachel, ela chama a criança de Ben-Oni, que significa filho de meu sofrimento. Mas Yaakov, ele acaba definindo o nome da criança, do menino, como Beniamim, né? Filho do sul, né? Então, ou filho da direita, né? Aqui também Beniamim, também tem essa conotação, segundo os comentaristas, entre eles Rashi, que Beniamim significa tanto filho da direita como filho do sul, ok? Então, nesse sentido aqui, Beniamim, essa criança que acaba de nascer é denominada, então, Beniamim, filho da direita ou filho do sul, ok? Então aqui nós temos Yaakov, né, tendo o seu filho Beniamim, que é o 12º filho. Então aí completa-se de fato realmente os 12 filhos de Yaakov, e assim completa as 12 tribos de Israel, com o filho da direita, né? Então ele será para mim o filho da direita. Rachel, então, ela morre, mesmo faltando um curto espaço de quilômetros, né, para chegar em Efrate. Todavia, Rachel é sepultada ali naquele caminho em direção a Efrate. Então, aquele mesmo lugar, né, que ficou conhecido como Beit Lechem, né? Então Yaakov ergueu um monumento sobre seu túmulo, e esse monumento persevera até os dias atuais do túmulo de Rachel, ok? Segundo os nossos mestres, né? Por que Rachel foi sepultada ali, naquele lugar? Então, durante esse momento aqui em que Rachel ela entra num trabalho de parto muito difícil, e é onde que a sua vida é ceifada, né? E ela é sepultada ali naquele caminho. Então Yaakov, ele não leva Rachel para ser sepultada na gruta de Marpelá, né? Só recordando algumas coisas, né? Anteriormente nós temos aquele momento em que Rachel ela abre mão de Yaakov de passar uma noite com ele por causa das mandrágoras, né? E então Leá ela tem o privilégio de permanecer com Yaakov aquela noite. Então alguns comentaristas falam que nesse momento Rachel ela abriu mão de ser sepultada junto com Yaakov na gruta de Marpelá.
Em hipótese nenhuma, isto é uma ação negativa. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre o poder do altruísmo. Vejam bem, o poder do altruísmo de Rachel já foi lá atrás ainda, quando a sua irmã Leá foi dada para o casamento de Yaakov. Ela e Yaakov tinham combinado alguns sinais, e dentro desses sinais ela precisava dar as respostas, né, sobre essa questão que Rachel sabia e Leá não sabia. Eram coisas concernentes ao Shabat, etc. e tal. Nesse sentido aí, Leá estava indo completamente ignorante sobre os fatos, e ela passaria por uma grande vergonha, uma grande vexação pública. Então, ela seria colocada numa situação pública em que ela seria grandemente humilhada. Então, aqui, mais uma vez, é manifestado o poder do altruísmo de Rachel. Antes que isso aconteça, ela vai, conversa com a sua irmã e fala para ela, há um segredo. E ela revela o seu segredo para Leá. E então, Leá corresponde aos sinais em que Yaakov foi dando ali, tendo em vista que a noiva completamente coberta, seu rosto completamente coberto. Então, Yaakov não sabia quem estava debaixo daquela cobertura toda. Então, por isso, os segredos que foram ali combinados entre ele e Rachel. Então, Rachel revela os segredos, né? Outro comentarista fala que mesmo na noite de núpcias, né, tendo em vista a escuridão da noite e do quarto, né, então a própria Rachel, ela também, nesse seu altruísmo, nesse amor verdadeiro de renunciar a si mesmo em benefício do próximo, né, então Rachel, né, no momento da núpcias ali, antes de consumar, né, o casamento em si, com a intimidade do casal, Yaakov, ele faz as perguntas pertinentes, né? E então Rachel, ela responde próximo ali à cama do casal, né? Ela responde às questões, né, como se fosse ela que estivesse ali no leito, né, nupcial. E então, dessa forma, Yaakov tem a certeza que é Rachel. Obviamente, né, no momento da intimidade, Rachel, ela se ausenta e ali fica o casal, consuma-se o casamento. No dia seguinte, Yaakov vê que não era Rachel, era Leá, certo? Então ali nós já vemos a manifestação do poder do altruísmo de Rachel. Mas isso foi naquele momento, na preparação do casamento de Leá? Não. Temos aí o poder do altruísmo de Rachel já lá para trás, quando, né, Yaakov está ali, né, no poço, quando Rachel chega com o rebanho do seu pai, né? O poder do altruísmo, ou seja, ela realmente submetendo-se a cuidar do rebanho do seu pai, certo? Porque o seu pai não tinha filhos, só tinha filhas, era ela, Rachel e Leá. Então o poder de altruísmo de Rachel é algo que foi realmente sendo alimentado dia a dia. Então o poder do altruísmo, né, a pessoa renunciar a si mesmo em prol do benefício do seu próximo, né, é algo que precisa ser alimentado continuamente. E aqui, no momento da morte de Rachel, né, tanto Rachel teve a visão, o porquê que ela precisava ser sepultada ali, naquele lugar, né, conhecido como Beit Lehem, né, porque ela teve a visão profética, foi confirmado por Deus a Yaakov, porque o desejo de Yaakov era levá-la para ser sepultado em Marpelá, e posteriormente ele ali do lado, né? Mas aí Rachel teve a visão profética de que um dia no futuro, né, aconteceria a destruição do primeiro templo, e o povo que sairia escravo, prisioneiro da Babilônia, né, que foi o primeiro exílio babilônico, né, com o rei Nabucodonosor, passaria exatamente por aquele lugar.
E ao passar por aquele lugar, eles, eles estariam ali pedindo a mãe Rachel realmente para que clamasse a Deus em favor desse exílio, que não fosse algo duradouro e que eles pudessem retornar à terra prometida, né? Então, exatamente nesse momento, Rachel decide ser sepultada ali naquele lugar. Yaakov, que a princípio tentou resistir a isso, mas Deus revela para ele realmente a visão profética de Rachel, e ele acaba sepultando ali mesmo, sabendo que estava entristecendo Yosef, né? E lá na frente nós vamos ver realmente quando Yaakov, né, quando ele está vendo a sua morte chegar, ele chama os filhos para poder dar a bênção. Primeiramente ele chama Yosef e ele explica para Yosef, vamos ver lá no capítulo 48 de Bereshit, né? Ele explica para Yosef realmente tudo aquilo que aconteceu, que ele não compreendeu naquela hora, naquele momento. E ali agora, no momento antes de abençoar, né, toda a sua prole, ele explica para Yosef que foi determinação divina por causa do nosso povo no amanhã, né? Então, exatamente nesse sentido, Rachel, ela vem com o poder do altruísmo, a visão profética. Por que ali? Porque ela ali para estar, né, o seu túmulo para o povo que ali passasse no futuro. Então, foi o momento em que, segundo os nossos mestres, que traz pela sabedoria talmúdica e da Mishnah, que nesse momento, quando o povo ali passaria, ela estaria levando, né, o clamor em favor do povo, dos seus filhos, né, para Deus, dizendo, né, o Senhor não tem motivos para ter ciúmes dos ídolos, porque um dos motivos principais da destruição do primeiro templo e de caírem realmente nas mãos da Babilônia foi exatamente porque o povo abandonou a Deus e entregou-se à idolatria. Então, naquele momento, Rachel, ela vai elevar a sua prece a Hashem, né, dizendo: o Senhor não precisa ter ciúmes dos ídolos. Eu não tive ciúmes da minha irmã quando casou-se com Yaakov. Muito pelo contrário, eu abri mão para que ela não passasse vexame. Então o Senhor também não precisa ter ciúmes dos ídolos. E ele, no sentido singular, ele é o teu povo. O povo judeu é o teu povo. É o teu filho primogênito. Use, pois, de misericórdia para com o teu filho primogênito. E então os nossos mestres realmente traz para nós, né, o clamor, a prece de Rachel, que se expressa da seguinte forma: Mestre do universo, sabes muito bem o quanto o seu servo Yaakov me amou e serviu meu pai por 7 anos por mim. Ao final dos 7 anos, quando chegou o momento do casamento, meu pai decidiu dar-lhe minha irmã em meu lugar. Eu sabia e encontrei-me numa situação bastante difícil. Enviei uma mensagem a meu marido, no meu futuro marido, e ele me revelou certos sinais através dos quais eu poderia distinguir-me de minha irmã. Então o plano de meu pai teria falhado. Mais tarde, porém, mudei de ideia, porque tive pena da minha irmã, que seria exposta à vergonha pública. Mas quando minha irmã estava vestida para o casamento, revelei-lhe os sinais secretos que havia combinado com Yaakov. E até me escondi no quarto do casal e respondi às questões de Yaakov, para que ele não descobrisse o engodo através de sua voz. Sou apenas humana, mas não tive ciúmes dela, nem a expus à desgraça. O Senhor é o Deus eternamente vivo,
Por que deveria ter ciúmes de ídolos insignificantes e permitir que, em consequência, seus filhos sejam exilados, mortos a fio da espada e sofram abuso dos inimigos? Então, a prece de Rachel, ela evocou a misericórdia de Deus, e ele então respondeu o que está registrado em Irmiyahu, Jeremias, né? Capítulo 31, versos 15 e 16, que diz: abstenha tua voz de chorar e teus olhos de lágrimas, pois teus bons atos serão recompensados, diz Deus, e eles, teus filhos, retornarão novamente da terra do inimigo, né? Então, essa passagem de Jeremias, né, traz exatamente a resposta divina à prece de Rachel. Então, hoje, mais de 3.500 anos após o falecimento de Rachel, conhecemos a localização do túmulo de Rachel. Muitos judeus vão lá para rezar. Deus ouve suas preces em mérito da matriarca Rachel, a grande Tzadeket, né? Uma grande matriarca considerada uma pessoa justa. Então, por isso, amados, né, temos aí essa passagem majestosa nesse sentido das lições que nós podemos aprender com Rachel, o poder do altruísmo. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala sobre essa questão, né, das suas etapas da vida, o seu altruísmo sendo alimentado, fortalecido, alicerçado. E ela não teve nenhum momento de dúvidas, ela não teve nenhum momento será que eu faço, será que eu não faço? Não, ela teve determinação. O poder do seu altruísmo foi exatamente o renunciar a si mesmo, né? Renunciar a si mesmo em benefício do próximo, em benefício do seu irmão, em benefício da sua irmã, melhor dizendo, em benefício dos seus filhos que passariam por ali numa época futura devido ao primeiro exílio babilônico que aconteceu com o povo judeu. Ela, mais uma vez, ela abriu mão para poder beneficiar o próximo. Isso é o poder do altruísmo. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que, assim como ela não tinha tido inveja de sua irmã, quando esta se tornou a esposa de Yaakov, Deus não deveria também ter ciúmes dos ídolos insignificantes que os judeus haviam se entregado para adorar naquela oportunidade. Então Deus aceitou o seu argumento e ele proclamou: por causa de ti, Rachel, farei o povo judeu regressar à sua terra. Foi o alto sacrifício e a devoção de Rachel que obtiveram a promessa de Deus de redimir o povo judeu das suas faltas e deficiências, né? E então, depois de 70 anos, né, o que poderia ser muito mais prolongado, o seu exílio babilônico, então foi abreviado o seu tempo, justamente pelo poder do altruísmo de Rachel. E depois de 70 anos, retornaram para Eretz Israel. Então nós temos aí, de fato, essa questão, né? O nascimento de Beniamim e o passamento de Rachel. Assim que Rachel faleceu, foi sepultada devidamente, foi guardado né, o luto. Depois disso, então, Reuven, o primogênito, ele viu que o seu pai, Yaakov, ele pegou a sua cama, né, e ele levou para a tenda de Bilá, que era a serva de Rachel. Então, Reuven, na sua análise, ele olhou aquilo e não achou justo, porque a sua mãe Leá,
que seria digna de que a sua cama fosse mudada para a tenda de Leá e não para a serva de Raquel. Então, Reuven, ele entra na tenda de Bilá e ele pega então a cama de seu pai e leva para a tenda de Leá. E aí, quando o seu pai percebe essa ação, ele repreende Reuven, né? E ele mostra para Reuven que a atitude que ele tomou foi uma atitude como se ele tivesse subido a cama de seu pai e se ele tivesse ele mesmo tido intimidade com Bilá, que foi uma das suas esposas, a esposa de Iaco, certo? Então é como se ele tivesse feito isso, como se ele tivesse realmente deitado com a esposa do seu pai. E obviamente isso é abominação, né, que foi depois confirmada pela outorga da Torá. Então, Iaco, ele repreende o seu filho Reuven, o seu primogênito, né? Então aqui nós temos outras situações também que nos mostram algumas realidades para nós estarmos refletindo aí. Reuven, ele era o primogênito. E como primogênito, ele tinha a promessa de que Mashiach descenderia exatamente de Reuven, o primogênito de Iaco. Mas, por causa desta atitude de Reuven, ele perdeu esse privilégio. E esse privilégio passou para Yehudá. Nós vamos ver mais lá na frente os detalhes dessa questão. Então vejam bem, amados, o que uma ação fez o que acontecesse com Reuven. Ele perdeu o privilégio de vir da sua descendência, Mashiach. E esse privilégio passou para Yehudá. Então aqui nós temos exatamente o que? A questão do perigo quando um filho ele não honra o seu pai e a sua mãe. Estamos já falando do mandamento propriamente dito, né? Você pode dizer assim, mas Leia era a mãe dele. Não esqueça que Iaco era o pai, o cabeça da família, ok? E ele não honrou nesse momento, ele não honrou o seu pai. Depois nós temos aí, dentro da própria 7 leis de Noah e depois a outorga da Torá, bem explícito, honrar pai e mãe, etc. e tal. Então nós já estamos falando de uma forma já geral, né? O perigo que um filho tem, ou que um filho corre, em ele não honrar pai e mãe. Então Reuven, ele não honrou seu pai. Bilá era uma das esposas de Iaco. Então ele desonrou a cama do seu pai. É como, não que ele fez, é como uma comparação. É um advérbio de comparação. Não é que ele fez, não é que ele praticou, não é que ele deitou-se com Bilá. Mas é como comparação. Quando ele adentra a tenda de Bilá. Quando ele adentra a tenda de Bilá, ele está usurpando da tenda de Bilá. Ele está desonrando Bilá. Quando ele pega a cama do seu pai e leva para a tenda da sua mãe Leá, ele está corrompendo a cama de seu pai. Então, por isso, uma comparação. Então, a atitude que ele tomou é comparado como se ele tivesse deitado com a Bilá. Então, por isso foi um ato muito grave mesmo, né? E aí nós temos um segundo aspecto em que os nossos mestres trazem para nós que Adão e Caim, antes de chegarmos em Reuven, Adão e Caim se arrependeram antes de Reuven. Mas Reuven, ele é tido como o primeiro a se arrepender de seu pecado. Então, os ensinamentos racídicos falam para nós que Adão e Caim se arrependeram antes de Reuven. E por que que aqui, né, segundo o Midrash, em Bereshit Rabá 82,
verso 11, e 84, verso 19, fala que Reuven foi o primeiro a se arrepender de seu pecado. Sendo que Adão e Caim, eles se arrependeram antes de Reuven. Então aí, os nossos mestres do Midrash, dos ensinamentos racídicos, eles falam que Adão e Caim, eles se arrependeram antes de Reuven, mas o arrependimento deles foi por medo do castigo divino. Por isso que eles se arrependeram. Mas o arrependimento de Reuven, que foi o primeiro na história da humanidade, foi o primeiro a se arrepender porque ele percebeu que o seu pecado era errado. Ele não fez techuvá com medo do castigo divino. O seu arrependimento, a sua techuvá, ela foi mais profunda, mais elevada, foi uma techuvá mais santificada. Foi mais sublime. Por quê? Porque ele reconheceu que o seu pecado era um erro, ou que nesse sentido, que a sua ação estava errada. E então ele se arrepende. Então por isso, Reuven, ele é chamado o primeiro Baal Techuvá genuíno, ou seja, o mestre do retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Foi Reuven que abriu as portas, ou vamos dizer, abriu o portal da techuvá para todas as gerações posteriores, tanto de judeus como de não judeus. Então, essa é a graça bendita que nós encontramos em Reuven. Mas o seu ato teve consequências. Houve arrependimento? Houve techuvá verdadeira, genuína? Sim. Mas a sua ação teve consequências lógicas, naturais. Aquilo que estava reservado para ele, o Mashiach, vir da sua descendência, ele perdeu esse direito. E esse direito foi dado a Yehudá, que nós vamos ver mais lá na frente. Então, por isso, quando nós temos aí a palavra de Salmos, né, onde nos fala que o pecador ele é perdoado, mas Deus ele não poupa o pecado, que significa que dependendo do pecado que nós cometemos, existem consequências naturais, mesmo nós mesmo fazendo techuvá. Vamos dar um exemplo simples, ok? A pessoa rouba algo de alguém. Ela violou uma lei de Noah e violou uma lei das nações. Então ele cometeu um crime espiritual e um crime secular, ok? Aí ele tem lá o seu momento de techuvá. Ele tem uma techuvá genuína. Ele tem um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ele se arrepende verdadeiramente. Mas as consequências, ele não tem como escapar. Ele vai ter que responder pelo crime. Entendeu? Então, essa é a questão que nos mostra aqui a questão de Reuven, ok? Então, por isso, né, Reuven foi o primeiro Baal Techuvá genuíno, o primeiro mestre da techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, abrindo então o portal da techuvá para todas as gerações futuras, posteriores, tanto de judeus como de não judeus, ok? Nós temos aí uma outra questão, né, que nós vamos ver aqui, do verso 22 a 26, nós temos aí os descendentes de Jacob, né? Então eram 12 filhos, depois do nascimento de Beniamim, né? Os filhos de Leia eram Reuven, o primogênito, Shimon, Levi, Yehudá, Isahar e Zevulun.
Os filhos de Rachel eram Yosef e Beniamim. Os filhos da serviçal de Rachel, Bilá, eram Dan e Naphtali. E os filhos da serviçal de Leá, da Leá, que era Zilpá, eram Gade e Asher. Todos esses eram os filhos de Iaque, nascidos em Padã Arã. Depois do verso 27 e 28, encerrando o capítulo 35, nós temos aí o passamento, né? A morte de Yitzhak. É interessante nós observarmos aqui que, nesse momento em que é relatado o passamento de Yitzhak, é interessante que nós, ao observarmos os detalhes, nós temos aqui o que os nossos mestres comentam, que esse acontecimento, ele de fato, ele não aconteceu neste exato momento, mas ele aconteceu exatamente 12 anos após a venda de Yosef. Então isso aconteceu mais lá na frente, e não agora, exatamente nesse momento que nós estamos vivenciando esses fatos aqui. Ok? Então isso daqui dá-nos uma expressão de que a Torá escrita, ela não está exatamente na ordem cronológica. Ok? A Torá, ela foi escrita em ordem cronológica, ok? Por Moshe. Posteriormente, quando foi montado a Torá, né? Então, os fatos, eles foram colocados aparentemente, né? Um pouco fora da sua cronologia, como é esse caso aqui, para que nós possamos entender mais a dimensão das coisas, né? Das passagens, dos acontecimentos, etc. e tal. Na continuidade de toda a Torá, nós sempre vamos encontrar aquilo que às vezes nós chamamos de essa passagem já foi lida lá atrás, já foi estudada lá atrás, está se repetindo aqui. Não é que está se repetindo no sentido sem sentido, por assim dizer, né? No sentido sem sentido, uma redundância. Mas está trazendo dentro da cronologia. Então, mais lá na frente, nós vamos ver, entre aspas, de novo, né, a morte de Yitzhak. Por quê? Porque lá na frente está dentro da cronologia, entendeu? E aqui, né, fora dessa cronologia, porque a morte de Yitzhak, de fato, ela aconteceu 12 anos após a venda de Yosef, né? E aqui ainda não tinha acontecido a venda de Yosef, ok? Então é mais uma questão da gente ter um conhecimento, né? O porquê que isso está aqui, depois lá na frente de novo, né? Que lá na frente está na ordem cronológica, que está fora da ordem cronológica, para que nós possamos entender as dimensões das coisas aqui, ok? Yitzhak, como diz aí o verso 29, né? Bom, vamos ler 27 a 29, né? Iaque assim veio para seu pai Yitzhak, na planície de Mamre, em Kiriat Arba, mais conhecida como Hebron. Foi aí que Avraham e Yitzhak residiram. Yitzhak viveu um total de 180 anos. Ele exalou seu último suspiro e morreu. E sua alma reuniu-se às almas de seu povo. Ele estava velho e realizado com a duração de seus dias. Seus filhos Esav e Iaque o sepultaram. Então, quando fala aqui, né, que ele se encontrava velho e realizado, é porque nesse momento, antes da sua morte, ele pôde ver os seus dois filhos, Esav e Iaque, em harmonia. Houve uma reconciliação entre os dois filhos e ele pôde contemplar essa, mesmo que momentaneamente, mas aquilo que ele estava vivenciando, para ele era importante, de ver os seus dois filhos vivendo de forma em paz harmoniosa. Tanto é que a própria Torá escrita diz, né? Seus filhos, Esav e Iaque, o sepultaram. Então eles estavam juntos, ok? E eles sepultaram, então, o seu pai. Então, por isso que ele suspirou velho e realizado com a duração dos seus dias. Ou seja, ele pôde ver nos seus momentos finais a paz harmoniosa entre os seus dois filhos. Então, Yitzhak faleceu, segundo Rashi, né, comentando essa questão,
como a Torá não está em ordem cronológica, né? Então a venda de Yosef ocorreu 12 anos antes da morte de Itzhak. Quando Yaakov nasceu, Itzhak ele tinha 60 anos, como está lá no capítulo 25, verso 26. Itzhak morreu nos 120 anos de sua vida de Yaakov, pois o versículo declara que Itzhak tinha 60 anos quando ele deu à luz, né? E se subtrairmos 60 de 80, então a idade de Itzhak no momento de sua morte resta 120 anos. Ou seja, quando Yaakov nasceu, então Itzhak tinha 60 anos. Os dias de vida de Itzhak na questão da vida com Yaakov, ou seja, em companhia de Yaakov, por assim dizer, foram 120 anos. Então, 120 anos com Yaakov, seu filho, mais 60 anos quando ele, que ele já tinha quando Yaakov nasceu. Então, aí somando dá 180 anos. Então, por isso que fala que Itzhak morreu com 180 anos. Ou, fala que ele tinha 120 anos, ou seja, ele viveu 120 anos, porque Yaakov nasceu quando ele tinha 60 anos de idade. Yosef tinha 17 anos quando foi vendido, e Yaakov 108 anos, Então Yaakov foi abençoado por Itzhak, a idade de 63 anos, e durante 14 anos ele se escondeu na academia de Ever, até completar 77 anos. Ou seja, Yaakov, quando ele saiu da casa do seu pai, depois que ele recebeu a bênção no lugar de Esav, então ele tinha 63 anos, Yaakov. Aí então ele foi antes de ir para Harã, atrás da sua amada, ele ficou durante 14 anos na academia de Ever. E ali, então ele completou 77 anos. E aí então ele foi para a casa de Lavã. Lá na casa de Lavã, então, Yaakov, ele trabalhou 7 anos por Rachel, mas na efetivação do casamento, ele casou com Leia e não com Rachel. Então ele teve mais 7 anos para pagar, realmente o dote, de Rachel. Então, na realidade, ele trabalhou 14 anos pela sua esposa, Rachel, E ao final desse período, Yosef nasceu, Então, quando Rachel deu à luz Yosef, Então, aí, 17 com 14, então dá 91 anos. Então, quando Yosef nasceu, naquele período, são 91 anos, ele casou, etc e tal. Então, com 91 anos, Então, e depois Yosef foi vendido, o que nós vamos ver com mais detalhes lá na frente. Os patriarcas, nós temos aqui uma questão da idade deles quando da sua morte. Abraham, ele faleceu com 175 anos. Itzhak faleceu com 180 anos, 5 anos a mais que Abraham. E Yaakov, ele faleceu com 147 anos, foi o que menos viveu dos patriarcas. E Itzhak viveu 180 anos, 5 anos a mais que o seu pai Abraham. Segundo os nossos mestres, falam que Abraham era para viver 180 anos e Itzhak 175 anos. Mas aí Deus abreviou 5 anos da vida de Abraham para que ele não pudesse contemplar a vida perversa de Esav. Então, por causa disso, Abraham, para não contemplar a vida perversa do seu neto Esav, melhor dizendo, certo? Então, foi subtraído 5 anos da vida dele. E esses 5 anos que foi tirado de Abraham, Deus concedeu a Itzhak. Por isso que Itzhak viveu 180 anos e Abraham 175 anos.
E por que isso? Porque Deus prometeu a Abraão que ele viveria até a sua morte, dias de velhice, de forma harmoniosa, vendo os seus realmente em paz harmoniosa. Então, para que ele, né, até aquele momento, tudo estava numa paz harmoniosa, e para que ele não contemplasse o seu neto Esaú, né, para não vê-lo nos maus caminhos perversos que ele começaria a andar, então é tirado 5 anos da vida de Abraão, para que se cumprisse a promessa divina, e esses 5 anos é acrescentado a Isaac. Então Isaac ele vive 180 anos, ok? Então aqui são esses detalhes para que nós possamos contemplar. A partir do capítulo 36 nós temos aí a questão dos descendentes de Esaú. Então aí vem falando sobre a descendência de Esaú e tudo mais aí, as suas esposas e a sua descendência, etc. e tal. Então os nossos mestres eles lançam uma pergunta dizendo por que a descendência de Esaú é colocada em foco aqui, né, na preparação final da Parashá, né, de Vaishlach, né, sendo que Esaú vem com tanto ele como a sua descendência são perversas em vários sentidos aí. Os nossos mestres falam que, de fato, Deus assim o quis, para que nenhum descendente de Esaú pudesse dizer assim, mas espera aí, porque Jacob vem com a sua descendência toda na Torá e nossa descendência não pode estar na Torá? Somente a descendência de Jacob tem a oportunidade e nós não? Então, nesse sentido, Deus preparou todas as coisas para que Esaú e a sua descendência tivessem todas as oportunidades para que pudesse ser uma geração de tzadikim, de justos. Para que eles não pudessem alegar, por exemplo, que Deus foi injusto com eles e ele foi partidário de Jacob. Então, para que não houvesse nenhum questionamento nesse sentido, então Deus permitiu que, de fato, Esaú e toda a sua descendência tivessem, de fato, os registros na Torá. Então, nesse sentido, também eles não poderiam alegar que Deus foi parcial, a favor de Jacob e contra Esaú. E dentro desse sentido, então, nós temos aí a descendência de Esaú. Esaú, Edom e Roma. Ou seja, Roma vem da descendência de Esaú, ok? Então, isso daí estão nos anais da história. E dentro como fala, né? Dentro da própria descendência de Esaú, nós vamos ter aí o Coré, e nós vamos ter também o Amaleque, né? Que são duas gerações, né, perversas, né, que tentaram de todas as formas querer destruir Jacob e a sua descendência. Ou seja, Esaú, o ódio que ele nutriu contra o seu irmão, em momento algum, isto apagou-se da sua vida. E a própria história contemporânea vem trazendo os fatos. Esaú, Edom, Roma e as grandes perseguições para com o povo judeu. O povo judeu é a descendência de Jacob. Então, por isso que nós vimos ali atrás que Esaú querendo andar com Jacob, né? Vamos juntos. Jacob diz, não, vai no seu compasso que eu vou no meu. O meu é mais lento. Continue o seu compasso, né? Então, Jacob e Esaú só voltarão a andar juntos em paz harmoniosa nos dias da redenção final, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para curar os 4 reinos e, dentro desse sentido, também curar e sarar
Esav e toda a sua descendência. E então Esav e Jacó andarão juntos em paz harmoniosa nos dias da redenção final com Mashiach, ok? Depois disso daqui, nós temos exatamente em que nos fala sobre a questão que Esav, né, ele se instalou na terra de Seir, né? Então Esav, ele vai e acaba se instalando definitivamente na terra de Seir. A terra de Seir fica fora da terra prometida. Nesse sentido, a gente vê, né, no histórico de Esav que ele vivia tanto nas terras e campos de Seir como nas terras e nos campos de Canaã, a terra prometida. E por que isso? Porque ele era o homem do campo, aventureiro, e aquelas coisas todas que ele praticava, né? Roubar, sequestrar, matar, estuprar e etc e tal. Então ele vivia com o pé nas duas canoas, entendeu? O ditado aí, né? E aí então quando realmente aqui acontece a morte de Itzarraque, o sepultamento, etc e tal, né? Então esse momento é o momento de dividir a herança. E nesse momento de dividir a herança, né, depois do sepultamento do seu pai, etc e tal, né, então aí Esav vem e fala, ó, Jacó, o negócio é o seguinte, agora nós vamos ter que dividir aqui a herança do nosso pai. E Jacó falou, beleza, vamos lá, vamos fazer a divisa então. Então o que Jacó fez, né? Segundo a Mishnah e o Talmud que os nossos mestres trazem para nós. Então, Jacó, então ele fez a seguinte divisão. Então ele pegou as posses do seu pai, né? E falou assim, ó, uma parte vai ficar com um e a outra parte vai ficar com o outro. Então aqui está. Então Jacó, ele juntou, né, em uma pilha toda a fortuna inteira pertencente a Itzarraque, sejam os gados, o ouro, a prata, as pedras preciosas, os escravos, né? Então todos os bens de poder aquisitivo ele juntou de um lado. E do outro lado ele colocou então assim, ó, e desse lado de cá está exatamente, né, as posses, o título da terra de Israel, a posse da terra de Israel, e a gruta de Marpelá. Então, de um lado, tinha aquele monte de riquezas, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, muita riqueza, né? A questão dos títulos, dos gados, das suas diversas criações, etc e tal, os escravos e companhia limitada. Então era tinha aquele montão de riquezas, mais os títulos que estavam ali pertinentes, né, aos gados, às criações, etc, e os escravos. Do outro lado tinha aquele título da terra a posse da terra prometida, da terra de Israel, e o título da gruta de Marpelá, né, na nossa linguagem para entendermos. Então tinha dois papéis de um lado e aquele montão de riquezas e mais títulos de outras riquezas tais. E então Jacó disse para Esav, escolha, o que você escolher será seu e o outro será meu. E aí então Esav, ele vai pedir uma opinião. E ele vai pedir a opinião de quem? Do filho de Ismael, que é Nevaiot. Então ele vai pedir uma opinião, uma sugestão para Nevaiot. E aí então, lembra daquele ditado, né? Boi preto cheira boi preto, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, e companhia limitada. Então, Nevaiot aconselhou, dizendo a Esav, ó, atualmente os cananitas estão na terra. Quem está na posse da terra são os cananitas. E não há meios de saber o que o futuro trará. O que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. Ou seja, o conselho de Nevaiot tirou completamente
sabe do foco da promessa divina. Qual é aprendizado para nós? Cuidado com os conselhos de pessoas que venham tirar você do foco. Venha tirar você do foco. Qual que é o nosso foco? Qual que é a nossa tarefa suprema? Transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, cuidado. Quem vai chegar para você lhe dar conselhos? Não pense que vai ser o teu inimigo. Porque você não vai dar ouvidos ao teu inimigo. Não pense que vai ser aquele que não gosta de você, que vai chegar para você e vai te dar um conselho, porque você já está preparado para rejeitar o conselho, porque você sabe que ele é o seu inimigo. Então, aquele detalhe, muitas vezes, o teu verdadeiro inimigo, ele está perto de você. Lembra que nós vimos ali atrás sobre a questão do Salmo 12, traidores, traições? É quem está próximo, não é quem está distante. Não é quem se revelou já e você sabe de antemão que é o teu inimigo, o teu adversário. O traidor é aquele que está convivendo com você. Então é onde que você tem que tomar cuidado. Então, a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E nesse trabalho nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nessa tarefa. E qualquer conselho que venha tirar você desse foco, cuidado. Está cheirando traição. Está cheirando defunto. Está cheirando cova. Está cheirando morada do silêncio. Se é que você me entende. Então, cuidado. Lembra do ditado, se conselho fosse bom, era vendido? Tem esses ditados por aí. Obviamente, quem está na luz e quem está no temor e amor a Deus, ele sempre vai trazer uma palavra de conselho dentro do nosso foco supremo, da nossa tarefa suprema, transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Então, cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Entendeu? Nem todos que aparentam uma grande sabedoria dentro do mundo Benenoa, tá? Não é dentro do mundo judaico, dos nossos rabinos, não. É dentro do movimento Benenoa. Muitos que se acham grandes entendidos, né? E começam a desvirtuar o povo, vai para cá, vai para lá, né? Assuntos e temas que não tem nada a ver com nossa tarefa suprema. Consultar mortos, encarnação, Cabalá de baixo, de cima, do avesso, ao contrário, meditação, mezuzá, talit, tefilim. Entendeu? Então, cuidado. O nosso foco é monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Techuvá, tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e de Sedaká. É estarmos no foco. No foco, ok? Então, por isso, Esav ouviu o conselho de Nevaiote. O futuro, ninguém sabe, mas Deus já tinha feito a promessa. Veja bem o conselho perverso, mas Deus já tinha feito a promessa. Se Deus já fez a promessa, não precisa ficar discutindo a promessa. É só tomar posse e seguir em frente. Depois, ele disse assim, enquanto que a riqueza material, por outro lado, lhe será de utilidade imediata. Esse que é o problema quando as pessoas colocam escorpiões, serpentes, jacaré, crocodilo, onça
dentro da sua carteira, do seu bolso, para não fazer de sedacá. Porque olham sempre para as questões materiais, financeiras, como um uso imediato. Ah, mas se eu fizer de sedacá vai me fazer falta, porque eu quero fazer tal coisa. Se eu fizer doação, dízimo ou oferta, eu vou ficar sem o poder de compra para tal coisa. Então não, então eu vou fechar a mão para de sedacá e eu vou fazer aquilo que? Aquilo que é de utilidade imediata. Então também nesse caso, a pessoa perde o foco do futuro, da promessa divina. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo de Nevaiot. Não seja um Esav. Seja um Avraham, um Yitzhak, um Yaakov. Ok? Então, por isso, Esav deu ouvidos a Nevaiot e decidiu ficar com a fortuna de Yitzhak em vez de Canaã. Yaakov e Esav então escreveram um contrato que estipulava a terra de Canaã, incluindo a gruta de Marpelá, foi adquirida por Yaakov e seus filhos para sempre. Por isso que quando lá na frente nós vamos ver o sepultamento de Yaakov, Esav vem ali e diz, não, a gruta de Marpelá me pertence. E aí então fala, não pertence a você não, vocês fizeram um contrato. Cadê o contrato? Está lá no Egito. E aí então, Naftali corre para ir buscar. Aí nós temos lá, né, esqueci o nome agora, né, do neto de Yaakov, fala, o que está acontecendo? Ele era meio surdo, aí gritaram no ouvido dele que Esav estava impedindo com que Yaakov fosse sepultado. E ele vem e dá uma boa, né, paulada em Esav, né, a paulada é tão forte que acaba decapitando Esav, né, e a cabeça dele rola para dentro da gruta de Marpelá. E então Yaakov é sepultado. E aí cumpre-se a profecia, né? Que no mesmo dia a mãe perde os 2 filhos. São sepultados. Ok? Nós vamos ver lá na frente os detalhes aí. Bom, depois disso daí, o que Esav faz? Então Esav, ele pega suas esposas, tudo aquilo que lhe pertence e a nova aquisição, e ele então se estabelece no Monte Seir, né? Então, nesse sentido aqui, de fato, Esav, ele sai definitivamente da terra de Canaã e se estabelece fora da terra de Canaã, em Seir, e ali ele se estabelece. Então, Esav e a sua descendência não podem ser classificados como exilados, porque Esav decidiu sair da terra prometida, enquanto que Yaakov e a sua descendência, eles são exilados, eles foram expulsos, e principalmente foram expulsos exatamente pela descendência de Esav, Edom e Roma. O exército romano, no ano 69 da nossa era comum, matou mais de 1 milhão de judeus, descendentes de Yaakov, destruiu o templo e só o muro, chamado Muro das Lamentações, que ficou em pé. Então a descendência de Esav expulsou a descendência de Yaakov. Então sim, a descendência de Yaakov estão exilados por enquanto. E Esav não, ele decidiu sair de livre e espontânea vontade da terra prometida. Então ele não é contado como exilado, mas sim a descendência de Yaakov. Ok? Então, amados, né, para hoje ficamos por aqui e vamos nos preparando para a palavra final de amanhã, né, a 7ª leitura, mais Mafitir, que é exatamente o encerramento da nossa Parashá Vaishlach. Que as lições, os aprendizados possam realmente nos sustentar, nos alimentar no nosso dia a dia, tanto no campo espiritual como no campo físico. Lembrando que às 18h25 de hoje é o acendimento das luzes especiais de Shabat e a Havidalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, acontecerá amanhã às 19h24. E nós convidamos a todos para o nosso Kabbalat Shabbat,
em que nós estaremos aí da Sinagoga Benenor, Jardim Silvestre 2, Bauru, de Bauru para o Brasil e para as nações. Estaremos aí transmitindo, né, por este canal, Facebook, o Kabbalat Shabbat, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva e mais a comunidade ali em Bauru e região. Então, desde já, a você, família e todas as comunidades, um Shabbat Shalom, com muita presença divina, com muita sabedoria divina para cada uma das nossas vidas. Até daqui a pouco. Shalom, shalom.